Amados, a paz do Senhor a todos, amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu te convido a abrir a sua Bíblia. Vamos pedir ao Aloir, na sua eficiência, para colocar a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, para nós meditarmos nessa noite, amém? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo é o de número 6. Nós vamos ler, apesar de que a minha ênfase vai estar nos versículos de número 11 até o 15, mas vamos ler a partir do versículo de número 3. Primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3 a seguir. Enquanto os irmãos localizam, a gente dá as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam nessa noite. Cada visitante seja recebido com alegria por esta igreja. Aqui a casa do Pai, aqui a sua casa também. Os irmãos que estão pela internet, cada um seja recebido e abraçado em nome de Jesus. Amém? Todos localizaram? Primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, verso 3 a seguir, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Tome o seu assento, deixe sua Bíblia aberta e nos próximos minutos estaremos meditando nesta palavra que ora lemos. Ah, sim. Ah, que bênção. O Josué está trazendo aqui os nominhos. Vamos estar recebendo os nossos irmãos que estão aqui conosco. Lindomar, de São Paulo. Deus abençoe. Altamiro e Olinda, lá de Rondônia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que bênção. Da Assembleia de Deus de Madureira, primeira vez que está nos visitando. E também Maria Aparecida, né? Lá atrás. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. A igreja sente-se alegre, vamos todos dizer
aos nossos visitantes, o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ah, verdade, pastor, bem lembrado. Pastor Daniel hoje foi levar um dos nossos pacientes aqui do asilo, em Muriaé, foi fazer uma cirurgia, e de lá ele foi ao Rio de Janeiro, foi visitar a filha, a netinha, e vai trazê-los também, né, para passar uns dias aqui, matando a saudade da família, não é verdade? Então, vamos estar orando também pela volta do pastor Daniel em segurança. Meus queridos, a carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, ela é uma carta que traz para a gente todas as duas, tanto do primeiro quanto a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela traz bastantes ensinamentos acerca de vários temas que Paulo estava desejoso de aconselhar o seu filho Timóteo para que ele pudesse estar direcionando estes aconselhamentos para o bom serviço, o bom funcionamento, o bom andamento não apenas da igreja em que ele pastoreava, que era o líder, mas também para o proveito próprio de Timóteo. Quando nós olhamos, analisamos desde o início, capítulo de número 1 desta epístola, nós vamos ter a saudação tradicional de Paulo nos primeiros versos deste primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo, né? Ele falando acerca de que Timóteo era o seu verdadeiro filho na fé. O verso de número 2, meu verdadeiro filho na fé. E aquele que tem essa responsabilidade de trazer consigo alguém que está maturando, de quem alguém está ensinando, fazendo mentoreando, pastoreando a ele, o desejo do seu coração como líder é formar nele um espelho, um líder como Paulo era. Paulo é um dos últimos apóstolos que teve contato não com o Cristo físico, mas com o Cristo ressurreto, aquele que o orientou, que trouxe a ele. Por mais que Paulo tinha visto Jesus de longe, tinha sabido acerca dos seus feitos, mas Paulo, no início da sua caminhada, foi um feroz perseguidor do Evangelho. Foi um homem que se mostrou um tirano para perseguir, porque ele estava equivocado na sua maneira de ver a vida, de entender o que o Evangelho representava. E assim todos nós, na nossa vã maneira de viver, como a palavra vai dizer, andávamos em concupiscências, andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor, como ovelhas que não tinha um orientador, até o dia em que encontramos Jesus, que Jesus nos encontrou e transformou nossa vida e a nossa maneira de viver e observar a vida. Jesus, ele não é um atalho, Jesus é o caminho, e ele mesmo disse isto acerca de si próprio. Jesus não é um atalho, Jesus não é uma vicinal, não é uma estrada qualquer, Jesus é o caminho que conduz o homem ao céu, que conduz o homem à face do Deus glorioso. E eu ouso dizer ainda mais, assegurado nas palavras que Jesus mesmo dissera, ele é a face do Pai, ele é o reflexo do Pai, ele é o Pai como alguém gostaria de ver. Aleluia. Moisés ousou dizer, Senhor, mostra-me a tua face, deixe eu te ver, deixe eu contemplar o Senhor, porque a experiência para aquele que se relaciona com Deus, ela quer ir além. O desejo de ver Deus, o desejo de contemplar, o desejo de se aproximar, aprofundar o relacionamento com Deus, para quem descobre quem é Deus, ele não fica na superfície, ele vai além, ele vai na profundidade, ele quer ir mais, e mais ainda no relacionamento com Deus. Moisés ousou dizer, Senhor, mostra-me o teu rosto. E Deus disse, Moisés, ninguém nunca me viu, porque quando me vê, ele tem que morrer, não tem jeito. Para ver Deus, para contemplar Deus, só tem duas dinâmicas e ninguém foge dela.
A primeira dinâmica para quem quer ver Deus é aceitando ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele vai ter experiência, vai ver Deus agindo, vai ver Deus no sobrenatural, vai ver Deus falando pela palavra, pelos profetas, pela igreja, vai ver Deus falando em sonho, em visão, face a face e ao pé do ouvido. Só tem jeito de ver Deus assim. E quando termina a vida, ele é levado ao céu e verá o Senhor face a face, depois de terminado o plano da vida terrena dele. Vai ver Deus face a face. Aleluia. Essa é a maneira mais linda de ver Deus, a maneira de reconhecer o Senhor e ter nele o Salvador da sua vida, de encontrar Ele, de ser achado por Ele, de se deixar moldar por Ele, para se aproximar e parecer ainda mais com Ele. E a segunda maneira de ver Deus é a maneira mais terrível que o homem poderia encontrar com Deus. Porque depois de ter rechaçado, de ter rejeitado a bondade e a misericórdia apresentada em Jesus pela salvação, o homem, depois de ter negado a Cristo inúmeras vezes, depois de ter sido aproximado de Deus, de ter sido levado a conhecimento, de ter sido ouvinte da palavra, de ter sido experimentado por Deus, agora o homem não quer mais Deus, rejeita Ele. E é a pior maneira de conhecer Deus, porque não vai conhecer o Senhor misericordioso, o Deus de misericórdia. Ele vai ver o juiz eterno, o soberano Deus, que é juiz de toda a terra. Aí vai encontrar com Ele no dia do juízo final, depois de ter descido à sepultura, depois de ter tido experiência do inferno, sofrendo tormentos e terrores, sairá daquele momento de dor por um instante para a presença do Senhor e ouvirá dele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno reservado para Satanás e os seus anjos, que é a segunda morte. Depois de ter experimentado a morte física, vai experimentar a morte eterna, a separação de Deus para toda a eternidade, e será atormentado. Isto é tragédia, isso é loucura. Mas encontrar Deus, ter experiência com Ele, é ousar em querer mais ainda da presença de Deus. Jesus sempre disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem ouve a minha palavra, ouve a palavra do meu Pai. Porque eu não vim pelo meu nome, eu vim pelo nome dele. É por isso que Paulo, registrando, ele disse que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sobre o nome de Jesus, joelhos se dobrarão, línguas confessarão que ele é o Senhor. Por quê? Porque ele teve a posição de Deus, mas não quis usurpar esta posição. Se contentou esvaziando-se de si mesmo para fazer-se homem e morrer em cruz para dar salvação à humanidade. Quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo, eu vejo ele dizendo: meu verdadeiro filho na fé. Porque quem conhece alguém, quem olha uma pessoa e vê nela a expectativa e deposita nela a esperança de fazer dele um reflexo, ele não perde tempo, mas ele investe tempo em estar junto com ele. E a palavra de Deus é tão linda, né? Lá em Atos, no capítulo de número 16, o encontro, está narrando o encontro de Paulo com Timóteo. Capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo, Silas, e aí encontra Timóteo no meio do caminho. Capítulo 16 e verso 1 diz: e chegou a Derbe e Listra, e estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Quando Jesus toca o coração de Paulo, quando Jesus coloca a sua presença no coração de Paulo, transforma ele desse homem terrível em um ganhador de almas. Uma das características de Cristo que é implantada em nós quando recebemos Ele como Salvador, como Senhor da nossa vida, porque eu não canso de dizer e afirmar
que conhecer Jesus como Salvador é maravilhoso. Ter Jesus como Salvador é garantia de vida eterna, é garantia de esperança do céu. Mas não podemos ficar apenas em conhecer Jesus como nosso Salvador, porque o Salvador é o mesmo que apresentou para aquele ladrão da cruz. Enquanto um praguejava, enquanto um era soberbo, o outro se humilhou depois de também ter feito a mesma coisa, porque viu em Jesus que ele não era qualquer homem, não era qualquer um, mas ele estava ali cumprindo o propósito de Deus. E ele olha para o seu companheiro de crucificação e diz: tu não temes a Deus estando nessa condenação? Nossos pecados nos trouxe para cá, as nossas atitudes nos trouxeram a este ponto. Nós roubamos, quem sabe ele estava puxando na memória quantos roubos, quantas defraudações, quantas coisas ruins eles fizeram. Mas ele olha para Jesus, o homem do meio, e diz: mas este não. Quem sabe ele não poderia, e o desejo dele era apontar, bater no peito e dizer: eu fiz errado, você também fez, mas este aqui nada fez. O amor trouxe ele aqui, aleluia, o amor trouxe ele aqui. E aí ele olha, quem sabe de relance, de olhar, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem sabe ele poderia esperar uma palavra negativa, quanto tantas ele recebera ao longo da sua caminhada de vida, mas recebeu a maior de todas as palavras. Não foi praguejado, não foi humilhado, não foi insultado, mas ouviu do Messias, do Cristo da cruz dizer: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Aleluia! Que palavra gloriosa para quem não tinha esperança, para quem a condenação era a morte que estava esperando. Raiou um brilho de sol, um raio chegou na vida dele, iluminando a sua vida, porque ouviu da vida dizer a ele: não temas, a morte vai ser um momento só. Alamaia Sérgia, Manubia Alamachai. A escuridão vai envolver os teus olhares por um momento apenas, mas tenha calma, porque fechando os olhos nesta vida, tu abrirás no meu reino, no céu que nos aguarda. Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Que palavra Jesus disse para aquele moço? Que palavra Jesus disse para nós quando encontramos ele? Que palavra, irmãos, eu me coloco no lugar daquele homem. Não merecíamos estar aqui, não merecíamos ser chamados de filho, mas ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Isso é a característica do Pai. Nos amou ainda nos nossos delitos e pecados. A sentença que era sobre a minha e a tua vida era morte, era destruição. O caminho que estávamos trilhando era da perdição eterna. E quantas vezes e tantas coisas fizemos que entristeceram o coração do Pai, mas Ele não perdeu a esperança. Ele olhava e dizia: eu ainda vou te colocar no lugar que eu desejo. Eu ainda te colocarei no lugar que eu preparei para que você estivesse. Na minha casa, na minha presença, me servindo, me adorando, me conhecendo ainda mais. O Jesus da cruz, o Senhor da salvação. Conhecer Jesus como Salvador é maravilhoso, garante o céu, garante perdão dos pecados, mas conhecer Jesus, Senhor da vida, é a diferença que faz na nossa caminhada. Porque ter Jesus como Salvador é muito bom, mas ter Jesus como Senhor da vida, como o que fala e a gente obedece. Paulo entendeu que Jesus era mais do que um fundador de uma religião, como ele dizia antes. O pregador, ele era perseguidor do caminho.
Ele mesmo dizia: eu vou sair e vou com as cartas e vou perseguir aqueles que são do caminho, que andam com Jesus, que confiaram, que vivem com Jesus, até o dia em que no caminho, aleluia, queria perseguir os do caminho, mas Deus é tão maravilhoso que Ele pega a pessoa no caminho. Jesus te pegou no caminho? Jesus te pegou no meio do caminho? Pegou minha vida no meio do caminho, no meio da loucura, no meio dos desejos da carne. Jesus falou: eu não te fiz para isto, eu te fiz para adorar o meu nome, para glorificar o meu nome, para pregar o meu nome, para levar a minha presença. Jesus nos pega no meio do caminho e muda o caminho da nossa vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! O Jesus Senhor é diferente. Paulo entendeu quando Jesus pegou ele no caminho e derrubou ele do cavalo. No caminho de Damasco. Deixou ele cego. Fez ele entender quem ele era e quem Jesus era. Porque quando nós somos confrontados com o Jesus Senhor, nós vemos quem somos. Entendemos aonde nós estamos e para que fomos chamados. Paulo foi tão profundo em dizer, quando encontra Timóteo, que nasce, que gera no seu coração a comunicação do Pai, de Deus com ele, dizendo: pega esse menino, cuida dele, zela dele como fosse teu filho, porque ele dará frutos que você ainda mesmo em vida não verá, mas na eternidade saberás. Aleluia. Coisa linda, irmãos, é quando a gente espelha em alguém, ou quer espelhar em alguém aquilo que você é. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Não é assim? É verdade, pai? É verdade, mãe? Você quer que o seu filho seja melhor que você. E quando você entende que você precisa melhorar, não é que teu ciclo de amizade tem que mudar, não. É Jesus começando a fazer algumas coisas para melhorar o ambiente em que você está cercado. Tem gente que sai da nossa vida como um vento que passa, como uma brisa que assopra. Tem relacionamentos, tem laços afetivos, tem laços que você desenvolve no caminho da vida, na caminhada do dia a dia. Mas quando você encontra Jesus, você implanta a semente nas pessoas, você começa a fazer a obra. Parece não, é Deus agindo. Tem coisas que Deus te protege. Tem coisas que a gente não ouve, irmãos. Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não fica sabendo. É proteção de Deus. É preservação de Deus. Na hora que você menos assusta, você fala: aquele fulano, nossa, quanto tempo eu não vejo. Éramos tão próximos. Não é que você ficou maior, que você ficou elite, não, irmão, não. É que o seu foco mudou. A sua visão foi mudada. O caminho que você andava não te cabe mais. O lugar onde você frequentava não te cabe mais. Com quem você andava não atura o que está dentro do teu coração. As amizades de outrora não suportam o que você carrega dentro de você. Muda o ambiente, querido. Deus quer moldar a tua vida no padrão divino. Deus deseja que você cresça. Paulo está dizendo para o seu filho Timóteo: meu verdadeiro filho na fé,
E aí ele vai seguir a sua carta falando com Timóteo acerca de algumas coisas, porque só tem autoridade para tratar quem já passou pelo caminho, quem já experimentou, quem tem autorização de Deus para fazer. Uma coisa, irmãos, que a gente precisa de ser muito trabalhado em nós é a sensibilidade para a chamada que Deus nos fez. A sensibilidade, sermos sensíveis para a chamada que Deus nos fez. Nós precisamos de ter essa sensibilidade, porque aí nós conseguimos entender qual é a função que Deus deseja para cada um de nós. Nem todos serão pregadores, nem todos serão obreiros, pastores, dirigirão igreja, nem todos. Tem gente que tem chamada diaconal, a chamada diaconal é excelente. Visitar as viúvas, cuidar dos enfermos, zelar, a chamada diaconal é algo tremendamente maravilhoso. Os discípulos disseram, vamos elegê-lo sobre esses assuntos, para que nós possamos dedicar a palavra, a oração e o zelo da sã doutrina. O ministério diaconal é uma função tremenda, e tem gente que ainda não entende e fala assim, eu sou só um diácono da igreja. Não, você é o diácono, chamado para ser cheio do Espírito de Deus, marido de uma só mulher, que governa bem a tua casa, não dado a vinho, não espancador, que tem testemunho dentro e fora da casa de Deus. Deus ama a tua vida e a tua chamada. Tem gente que foi chamado para esse ministério e não adianta querer passar dele, porque a chamada é para isto, é zelo, é cuidado, é cuidando, é zelando, para que a obra cresça e floresça. E aqueles que foram chamados a mais, façam o que Deus determinou para eles. Porque não tem como o pastor cuidar da zeladoria da casa, não tem como o pastor fazer tudo. Mas quando a gente tem sensibilidade, a gente aceita o que Deus desejou para nós. Eu queria cantar bonito, mas não tem jeito. Contento com o que Deus me deu. Não é? Deixa para as mulheres aí, as moças, os rapazes aí. Pega lá o Mateus, com aquele violãozinho dele, lá no meio do cafezal, lá em Rio Preto. Né? Pega aquele menino, com uma letra simples que Deus deu ele, graça, com maravilhosa graça. O moleque dedilha o violão, parece que Deus baixa no ambiente, a nuvem cobre, a glória desce, Deus manifesta, porque foi chamado para isso. Aleluia. É para isso que foi chamado. Deus precisava de Paulo. Só que Paulo estava dando um passeio num lugar meio escuro, meio estranho, no fundo da caverna da sua alma louca. Só que Deus tem uma data determinada para tudo acontecer na nossa vida. E digo mais, tem experiência que é só para você. E você tem que passar por ela. Não foge do que Deus preservou e preparou para você. Encara, porque é saúde, é vida, é experiência, é comunhão, é presença. Era Paulo que devia de ficar 3 dias cego. Era ele que devia de ficar. Mas sai do meio da escuridão, da loucura, o perseguidor, e torna o maior dos pregadores e ganhadores de alma. Deus deseja levantar outros Paulos por estas gerações. Deus deseja levantar outros Timóteos nestas gerações. Mas a pergunta de Deus é: você me deixa usar a sua vida? Você aceita eu corrigir a tua rota? Você me permite usar o barco da tua vida e navegar com ele por onde eu desejo que navegue? Porque a diferença é em querer ser usado e deixar ser usado.
Querer ser usado é uma coisa, mas deixar Deus te usar é bem diferente. Porque o homem e a mulher que Deus procura para este fim de tempo são diferentes. Diferente no andar, diferente no falar, diferente no agir, diferente no pensar, diferente no vestir, é diferente de todas as maneiras. Nós vivemos em meio de uma geração sem identidade. Um quer ser cachorro porque se compara com ele, o outro que é mulher quer ser homem porque se compara, o outro que é homem quer ser mulher. É uma crise de identidade. O diabo está banalizando a humanidade de tal maneira que o homem não está atento e os sinais estão aí e ninguém vê. Ninguém vê. Mas tudo começa das pequenas coisas. Tudo começa das pequenas coisas. Da rebeldia, da desobediência, da fuga, de fugir de Deus. E Paulo vai falar acerca de assuntos que não são muito bem vistos no meio de muita gente, não. Mas Paulo está escrevendo a seu filho na fé e falando: Timóteo, ocupa-te das coisas sãs, paga o preço, faça a diferença onde o Senhor tem te estabelecido. Nós precisamos, irmãos, de ter identidade definida. A irmã Teca postou um negócio na rede social dela aí, vários perfis evangélicos estão repostando, do Grêmio. Essa semana lá, nem que país foi, eu não sei se Estados Unidos, aonde foi. Um artista, um cantor lá, colocou da sua dinâmica na apresentação, foi ele cultuando Satanás. Cultuando o inimigo lá, um palco, patrocinado pela empresa de Pfizer lá, aquele negócio todo bonitinho lá, e um homem no meio de uma gaiola, fogo, as mulheres dançando, tudo vestida de rabo, de chifre. Hoje ele cultua. Amanhã ele será condenado pelo mesmo Deus que lançará o diabo no lago de fogo e enxofre. Se não mudar, se não se arrepender, vai ser lançado do mesmo jeito. Porque a humanidade está em crise de identidade. Mas a igreja não. A igreja tem uma identidade definida. A igreja tem um que é definido, a quem ela serve e adora. O Senhor, que é o dono da igreja, Ele tem nome, sobrenome, trono, reino, graça, poder, glória, presença, e é todo poderoso. Jesus será sempre a cabeça da igreja. Deus será sempre o Pai de todos aqueles que nele se refugiam. O socorro bem presente. Capítulo de número 4 de 1 Timóteo, Paulo vai falar com ele sobre a apostasia dos últimos tempos. Parece que a carta, escrita por Paulo a Timóteo, por cerca do ano de 64 depois de Cristo, parece tão atual dos dias de hoje. Apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente, versículo 1 de Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Pausa aí. Olha que tragédia.
porque não conseguem ouvir a palavra verdadeira. Homens obstinados, homens que estão dando ouvidos a doutrinas de demônio. Então quer dizer que tem a sã doutrina e tem a doutrina falsa. Se tem a doutrina sã, tem a doutrina que enferma. Se tem a que cura, tem a que mata. Porque nem todo medicamento pode ser usado de maneira aleatória. Se tomar o remédio em dose cavalar, morre. A palavra de Deus, ela é revelada, a presença de Deus é revelada graduativamente, gradual. Você vai aprendendo, vai crescendo, quer mais e Deus ensina. Quanto mais você busca, mais Deus revela. Quanto mais você aprende, mais Deus te ensina. Até o dia do arrebatamento da igreja será dessa maneira. Não tem como receber tudo de uma vez só não, irmão. Não é computador que pluga lá o HD e transfere a memória toda para ele, não. É conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. É hoje orando meia hora, amanhã hora 40, 50, uma hora. Daí a pouco você não vê o tempo passar. Aleluia. É ler um pouquinho a palavra, é meditar nela hoje, amanhã um pouco mais. A palavra muda, gera vida, transforma, liberta. Paulo está dizendo, Timóteo, vai chegar dias que não vão querer te ouvir. Vai chegar dias, pastor Jander, que não vão querer te ouvir. Vai chegar dias, irmã Neide, que não vão querer te ouvir. Vai chegar dias, irmão Paulo, igreja, que não vão querer ouvir. Mas deixa, porque assim como Deus falou, quer ouçam, quer deixe de ouvir, vão saber que passou homens santos, mulheres santas, que a igreja pregou a verdade até o dia do arrebatamento. Até o dia do arrebatamento. Aleluia. A doutrina é sã porque gera vida. A doutrina é sã porque é genuína. Ela choca, ela confronta, ela transforma, ela liberta, ela rasga a gente de dentro para fora, porque é espada de dois gumes. A palavra é viva e a gente precisa de viver a palavra. Irmão, eu não tenho medo de luta, não tenho medo de prova, não tenho medo de nada, porque eu sei quem anda do meu lado, eu sei com quem eu estou, eu sei em quem estou firmado. Se amanhã ou depois vier a luta assolar a igreja, pode ficar tranquilo, que os primeiros a ser levados vai ser os pastores, vamos ser nós, porque vamos continuar defendendo que a palavra-chave é a Bíblia Sagrada, e dela ninguém foge, dela ninguém conseguirá se escapar. É a palavra. Não tem como fugir dela. Meu esboço até foi embora, já não sei nem o que eu escrevi mais. Aleluia. É só pela palavra que estamos aqui, irmãos. É só pela palavra que estamos de pé. Quem pode resolver a crise da existência humana não é psicólogo, não é psiquiatra, não é umbandista, não é candomblessista, não é nada, não é Buda nem Confúcio. O que resolve a crise da humanidade é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré e nada mais, ninguém mais do que Jesus. Só Ele que pode mudar a história dessa humanidade. É só Jesus. A palavra orienta e a gente teima em fazer o que não está orientando. A palavra diz como devemos portar e a gente teima em não portar como a palavra deseja que a gente faça. E os frutos vêm. Porque não tem como semear e colher o que semeou diferente. A lei da semeadura, ela é implacável. Semeamos em paz, colhemos em bonança. Se semeamos em tribulação,
colheremos a diversidade. Se semeamos verdade, colheremos verdade. Se semeia mentira e engano, colheremos mentira e engano. Não tem como mudar. Eu nunca vi ninguém lançar na semente de milho numa seara e querer colher feijão. Não tem como nascer feijão da sementeira do milho. Não tem como semear soja e colher jaboticaba. Não tem jeito. É árvore diferente, é fruta diferente, é coisa diferente. Semeia vida e colhe vida. Semeia em oração e colhe em oração. Semeia em consagração e colhe em consagração. Semeia em presença de Deus e colhe em graça. Não tem como mudar. Paulo segue aconselhando seu filho Timóteo, dizendo para ele: meu filho, seja fiel e diligente na chamada que Deus lhe fez. 4 verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro. Olha o que Paulo está dizendo. Propondo essas coisas para os irmãos, será bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Irmão, o sucesso de uma igreja nunca esteve no pastor. O sucesso da igreja nunca esteve nos seus bons oradores. O sucesso da igreja nunca esteve nos crentes. Não. Sempre esteve no dono da obra, Jesus Cristo. Se ensinamos corretamente, a igreja absorve corretamente. Se ensinamos de maneira correta, a igreja cresce de maneira sadia. Porque a saúde da igreja é o que interessa. O fundamento é bom. A palavra de Deus é o fundamento. O Cristo é o fundamento. Mas agora, se não subir as paredes, como o pastor Jander falou aqui, né? Se não subir as paredes certinho, se não colocar as vigas, se não pôr o negócio direitinho, como é que vai ficar? Vai ficar torto. Por isso é que nós precisamos de nos autoavaliarmos. A palavra da ceia que Paulo escreve, né, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem como a gente fazer parte de algo se não nos moldarmos no que é exigido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está falando, né, nos versos anteriores: o que eu aprendi, o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando. Eu não estou ensinando nada além do que eu recebi de Cristo. É simples, irmãos. A gente não precisa de inventar coisas. É só seguir a palavra que Jesus nos deixou. Não precisamos de inventar nada além do que a palavra deseja que façamos. Paulo vai falar acerca dos deveres de cada um de nós. E aí ele entra nesse versículo que nós lemos, no capítulo de número 6, nas exortações gerais, nos finalmente para o seu filho na fé. E olha que o conselho de Paulo foi bem incisivo para Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de Cristo, e com a doutrina que é segundo o amor, a piedade, o amor, porque ser piedoso não é subir 300, 500, 600, 1000 e tantos degraus, não. Ser piedoso é se compadecer, é estar no lugar do outro, é deixar o seu interesse em segundo plano, é abrir mão das suas vontades, desejos, para que o do outro seja atendido em primeiro lugar do que o seu.
Jesus estava na glória, nos céus dos céus. Jesus estava lá reinando poderosamente, soberanamente, com o Pai e com o Espírito. Desde a criação, desde a fundação do mundo, Deus, Pai, Filho e o Espírito estavam já juntos fazendo todas as coisas. A glória, a graça, o poderio, a adoração que tinha no céu, mas ele esvaziou da sua posição. Por quê? Por amor, por se colocar no lugar do outro. Interessante que ontem eu estava falando com os alunos lá em tarde que a Bíblia, ela é autoexplicativa. A Bíblia preocupa-se não em revelar o Senhor Deus nas suas minúcias, ela se preocupa em revelar o Deus que tudo fez aos seus que ele de tudo faz. Deus criou o Éden, pôs um casal ali, e eles desobedeceram, e Deus foi atrás para reconciliar. Interessante é que a Bíblia, ela é autoexplicativa, e Deus não faz nada sem explicar o porquê está fazendo. Deus é tão maravilhoso, é tão lindo, que ele explica por que o povo está passando. Lembra quando Deus, depois de ter tirado o Adão e a Eva para fora do Éden, pôs o anjo lá com espada inflamada, e aí eles começam a caminhar e fazer a sua vida e tal. O relacionamento que era da viração do dia, que todo o final de dia Deus visitava Adão ali para conversar com ele. O lugar físico mudou, o ambiente mudou, mas Adão ainda tinha a esperança, Adão ainda tinha a mesma certeza de que Deus visitaria ele da mesma maneira que visitava. Não agora mais daquela forma como era, no ambiente que era, mas em espírito, porque o relacionamento, o ambiente não muda o relacionamento. Vou falar de novo, o ambiente não muda o relacionamento. Quem tem compromisso, o ambiente não manipula ele. Quem tem compromisso com Deus, o ambiente não tira o brilho do olhar dele. Daniel foi para a Babilônia. Daniel está entre os muros, entre os cativos, mas no primeiro capítulo do livro de Daniel diz: Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Quem tem experiência, quem tem relacionamento, quem conhece o Deus da sua vida, o ambiente não muda ele altera o ambiente não é capaz de mudar o seu coração, mas ele é capaz de mudar o ambiente com o que habita dentro da sua vida. Ele é capaz de mudar o ambiente e não deixar o ambiente influenciar ele. Quem conhece o Deus que serve, sabe que nada vai limitar a comunhão com ele. Não importa onde estiver. E Deus, ele se revela ao longo da história bíblica, da narrativa bíblica. No Antigo Testamento, quando ele se apresenta a Abraão, ainda chamado Abrão, e diz para ele sair da sua terra, da parentela, do meio dos seus, para um lugar que ele lhe mostraria. Interessante que o pai de Abraão já tinha um relacionamento com divindades, com deidades, com deuses, só que pagãos. Mas quando Deus falou com Abraão, no fundo do seu sentido, ele deve ter pensado: este não é daqueles que o meu pai faz, que ele fala,
que os povos aqui, porque eles não falam, são só imagem, são só escultura, são só montes, são só postes, mas esse tem voz, esse é diferente. Quando Deus resolve relacionar com alguém, não tem idade, não tem limite cultural, não tem ambiente, não tem tradição, não tem história genealógica, não tem ambiente de paganismo, de satanismo, não. Quando Deus resolve visitar alguém para transformar a vida, nada impede Deus de falar, de agir, de mudar, de transformar, de pegar pela mão e de andar com Ele. Nada muda, nada tira o propósito de Deus, nada. Agora Abraão sai, a história se desenrola, até o momento em que José desce para o Egito vendido, incompreendido pelos irmãos, pela casa, mas com o sonho, com a palavra, com o direcionamento que Deus havia lhe dado. E quando Deus tira o povo do Egito, por intermédio de Moisés, quando está no monte, olha que interessante esse negócio de relacionamento, intramuros do Egito, o povo, muito deles perderam a identidade, se esqueceram da promessa, se esqueceram das promessas feitas ao pai Abraão. Mas chega o dia em que Deus fala: vou reviver as promessas, vou restaurar as promessas, vou recuperar o meu povo. Tira com mão poderosa, seca o mar vermelho, faz a pé enxutos passarem, adentram pelo deserto, se reúnem no sopé do monte. E agora Deus chama Moisés para um particular e fala: reúne o povo, porque eu vou descer no meio deles e vou falar com eles. O Deus de relacionamento, o Deus que deseja conversar, se relacionar conosco. Só que aquilo ali, para eles era algo terrível, eles nunca tinham experimentado aquilo. Quem não experimenta Deus no seu sobrenatural, quando vê Deus agindo, se assusta. Quem nunca viu Deus bradar, quem nunca viu Deus, teve experiência de ver Deus, não de vê-lo face a face, mas de experimentar, se relacionar com Ele, assusta com qualquer coisa. É terremoto aqui, é inundação ali, e está semelha, e ele começa a ficar assustado, apavorado. Mas quem tem relacionamento profundo e íntimo com Deus, sabe que está chegando a hora da igreja dar um tchau para essa terra, que está chegando a hora da igreja ouvir o som mais lindo que só ela vai ouvir. Não o som dos louvores, não o som das pregações, não o som do júbilo e da adoração, não. Isto é gostoso, é maravilhoso que a gente ouve, mas vamos ouvir algo que só ouvido de quem tem marca vai ouvir. Só o ouvido de quem tem marca e chama ardendo é que vai ouvir o som da trombeta chamando para casa. Paulo vai terminando de falar com seu filho acerca das coisas, da soberba da vida, dos homens que querem ganhar, se enriquecer usando a igreja. Graças a Deus que a nossa igreja aqui não é dessa maneira, Glória a Deus. Temos muitas igrejas, muitos ministérios que não são assim. São fiéis, que gastam os recursos na evangelização, na obra, no auxílio, em missões. O fato é que o nosso pastor está em terra longínqua, levando a palavra, visitando os missionários apoiados. E assim que a igreja foi feita para ser. Só que muitos se enganaram. E aí Paulo vai fazer um dos seus apelos mais fortes, mais incisivos na vida de Timóteo. E eu já termino. Verso 14, do capítulo de número 6. Aliás, Aloy, 11, por favor.
mas tu, ó homem de Deus. Interessante que a expressão que Paulo usa, homem de Deus, é a mesma utilizada para os profetas do Antigo Testamento. Homem de Deus, tu, ó homem de Deus. Interessante é que ele diz, foge, olha os verbos que ele emprega, foge, segue, combate, ou milita a boa milícia, combata, e por fim, ele diz, porque você não está só, você está em meio a muitas testemunhas. Foge, segue e combate. Foge de quê? Do que ele falou anteriormente. Foge dos prazeres carnais. Foge dessas coisas. Eu deposito em você o maior dos meus sentimentos, a maior esperança. E olha que Paulo era um dos desbravadores e o mais ousado na evangelização. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele usaria todos os artifícios para ganhar alguém para Jesus. Na sua época, era carta, era visita. Se ele estivesse nos dias de hoje, as mídias digitais, as mídias da atualidade, todas seriam utilizadas por Paulo para pregar a palavra. Os perfis de Paulo seriam todos full, todos lotados. Porque diz que ora era rosto de anjo, ora era rosto de homem, quando Paulo tomava a palavra para falar. Não pela sua fisionomia, não pelo seu físico, pelo seu porte, mas porque ele trazia dentro de si. O que faz a diferença na nossa vida nunca foi o tempo que você estudou no seminário teológico. Não, ajuda. O que faz a diferença da nossa vida não é as boas conversas e troca de experiência ministerial, ajuda. Mas o que faz a diferença é o tempo que você dedica com aquele que te chamou para a sua presença. Paulo está dizendo, foge dessas coisas, mas segue o que é importante, segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, segue a mansidão. E esta é uma das qualidades que parece faltar nos dias de hoje, mansidão. Qualquer coisinha tira a pessoa do sério, qualquer coisinha tira a pessoa do seu patamar, parece que acaba o chão, e eu falo dos dois lados da moeda. Ser manso no momento que está sendo provado, e ser manso no momento em que está sendo privado. Porque a prova e a privação são diferentes uma da outra. A privação é quando te tiram, te arrancam, te tomam aquilo que é seu, te privam de fazer aquilo que Deus está mandando. Mas a provação é diferente. A provação, ela tem dois lados. Ela pode ser provocada por si próprio, ou provocada ou permitida por Deus, por aqueles que querem fazer mal contra nós. Mas como Jesus nos ensinou bem, ele disse, não amaldiçoem os que lhes perseguem, mas orem para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mansidão, ser manso para solucionar os problemas dessa vida. E aí no verso 12 ele diz, combate, milita a milícia da fé. A fé, diz o escritor aos Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que não, mas que se esperam.
E Paulo já falou disso aqui, né? Alguém brinca dizendo que Paulo é o escritor de Hebreus e não sei o quê, mas eu deixo para a eternidade nos falar quem é. Semelhanças tem, aparências tem, mas não. Assuntos tratados semelhantes. Mas olha o que Paulo diz à igreja de Roma. O capítulo de número 5. Sobre a fé. Sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, a fé é o passo inicial de tudo, irmão. É pela fé que você entende que os mundos foram criados por Deus. É pela fé que você entende que Jesus morreu pela salvação da sua e da minha vida. É pela fé que a justificação chega até nós. É o ato diretivo de Deus, instantâneo, a justificação. Te declara justo, aceitou Jesus como Salvador, é o martelo batido, justo, não tem pecado mais, dos vossos pecados não me lembro mais. Interessante é que ele diz que você não tem, é que ele não lembra. É diferente de Deus falar, dos vossos pecados eu apaguei. Não, eu não me lembro mais. Eu olho para você, eu não vejo o teu pecado como acusação. Eu vejo o sangue de Cristo cobrindo, tampando, perdoando, limpando, purificando o teu pecado. Não é que não cometeu, é porque você foi justificado. Não é que acabou o pecado, não. É porque ele não se lembra, ele não olha mais com olhar de justiça, para fazer justiça. Ele olha com um olhar de justiça de misericórdia. O sangue cobriu, tampou, perdoou, aniquilou, acabou. E aí ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, acesso a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança? O primeiro passo depois da fé é acessar a vida com Cristo, é acessar as bondades de Deus, o relacionamento íntimo. Aí depois de acessar isso, aí ele fala que agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Qual a esperança da glória? Firmes até o dia do arrebatamento. Por quê? Não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como que você vai gloriar em tribulação, irmão? Como que você vai gloriar na prova? É porque você tem a presença dele. Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência vai produzir o quê? Experiência. Se a tribulação produz esperança, a esperança produz paciência, a paciência experiência, e a experiência vai gerar o quê? Tem gente que fala que a esperança nunca morre, né? Não, irmão, morre sim. Mas quem tem esperança em Deus não morre desamparado, não fica enganado. Seguindo, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo encerra aqui, e a minha palavra também termina, né? Porque se fosse deixar eu ia mais. E aí Paulo termina dizendo: milita a milícia da fé, toma posse da vida eterna, mando-te diante de Deus de todas as coisas, vivifica, que guardaste, o verso 14, esses mandamentos sem mácula, sem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé. Foge dessas coisas, irmão. Mas tu, homem de Deus, tu, mulher de Deus, tu, servo do Senhor, foge dessas coisas que embaraçam a nossa caminhada.
Foge dessas coisas que destrói a comunhão com o Pai e com os irmãos. Foge disso, sabe por quê? Eu termino aqui só com essa última anotaçãozinha aqui que eu lembrei de fazer ela com os irmãos. Olha o que ele fala. Aceita a correção, os conselhos pastorais de quem tem mais experiência, tanto em anos quanto diante de Deus. Aceita a correção, aceita os conselhos. Paulo está dizendo: eu já estou sendo oferecido por sacrifício, o tempo da minha partida já está perto. Você acha que lá em Roma, preso, escoltado, você acha que Deus deixou algum instante de se relacionar com Paulo, de falar com ele? Lembra quando os irmãos falaram: Paulo, não vai para Jerusalém não, vão te matar lá, Paulo. E ele disse: não tenho minha vida por preciosa, eu não tenho. Eu sei o que de cidade em cidade o Espírito de Deus me revela. Paulo estava dizendo: eu sei que a preocupação de vocês é correta, eu sei que vocês se preocupam comigo, que querem me ter junto, mas eu não me preocupo, sabe por quê? O Deus em cuja presença estou, mesmo dentro do navio, assolado pelas ondas que iriam dar em Malta, ele disse: o Deus de quem eu sou, em cuja presença estou, me apareceu esta madrugada. Deus nunca deixou de visitar o seu filho, seja nos momentos de adversidade ou de bonança, seja enquanto estava construindo cabana, seja enquanto estava sendo descido no cesto para fugir da perseguição e da morte, seja nos açoites, seja nos desvaneios dos outros, na rejeição. Paulo nunca deixou de ser visitado por Deus. Saia daqui nessa noite, filho, filha, aceita a correção, aceita os conselhos. Não é porque a gente não gosta, não é porque a gente não ama, é porque a gente quer te ver no melhor caminho, quer que Deus seja gerado em você, quer que a sua vida cresça, quer que você floresça, quer que você cresça e seja usado e usada por Deus. Aceita a correção, os conselhos pastorais de quem tem mais experiência em anos e diante de Deus. Quantos pastores já passaram por nós? Aceita o conselho, porque será vida para nós. Será vida. Eu acho que eu amadureci muito cedo, porque eu sempre gostei de ficar perto de quem era mais velho do que eu. Tolo é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. A Bíblia está repleta de conselhos bons para nós. E nessa noite ouça esse conselho. Se envolva mais com Deus. Se misture mais com Ele. Deixa de lado aquilo que está te prendendo. Volta a acordar mais cedo. Volta a dobrar os seus joelhos na oração da madrugada. Volta a ler e meditar a palavra. Volta a ter fome e sede da presença de Deus, porque em breve a igreja sairá daqui. Paga preço pela tua casa, paga preço pelos teus, paga preço pela tua família. Volta, 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 volta a deixar Deus falar, volta a deixar Deus te usar, volta. Deixa Deus fazer parte da sua vida, deixa Ele fazer da tua história o que Ele deseja,
Para de ter medo do que Deus pode fazer por você, em você e através de você. Eu sinto de convidar você aqui à frente. Você que está inconformado, que quer que Deus mude a vida, que quer que Deus faça algo por você. Começa com esse passo hoje. Deus quer mudar a história da sua vida. Chega de frieza. Chega de olhar os erros dos outros. Chega de olhar os defeitos dos outros. Olha para a gente. Eu preciso de olhar para mim, irmãos. Eu preciso de olhar porque eu não sou perfeito. Eu tenho defeitos. Todos nós temos. Todos nós somos cheios de defeitos, de imperfeições. Mas nós estamos nas mãos do oleiro celestial. Deixa Ele fazer e moldar a tua vida como Ele deseja que seja. Fecha os teus olhos, põe a tua mão no coração, a tua mão esquerda no coração e põe a mão direita para o céu. Eu vou te dar um minuto para você começar a orar. A pedir Deus para mudar, para transformar a sua vida. Para voltar a te dar sede da presença dEle, para voltar a te dar fome da presença dEle, para deixar mais Ele fazer em você como Ele quer. Não se assuste com o que Deus fará. Não se assuste como Deus fará. Não se assuste a maneira que Deus irá trabalhar na sua vida. Tem hora que Deus tem que mexer nas bases. Tem horas que Deus tem que estremecer o alicerce para fazer novo tudo outra vez. Tem hora que Deus vai mexer naquilo que a gente não quer que Ele mexa, mas Deus vai mexer. Eu falo debaixo do temor e da autoridade do Senhor. Deus não vai perder a sua vida para a eternidade que não seja do céu. Deus vai fazer novas as coisas na sua vida. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, pelos teus filhos. Não apenas os que estão na nave da igreja, mas pelos que acompanham a transmissão ao vivo e os que assistirão. Visita, Senhor, a nossa vida. Desperta-nos novamente pelas madrugadas. Chama-nos pelo nome e estremece as nossas bases. Tira o que não lhe agrada. Tira, Senhor, o que não lhe satisfaz. Fala, Senhor, conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que arranquemos da nossa vida. Mas faz, Senhor, transforma-nos novamente. Acenda a chama no coração, deste que está apagado, só fumegando. Tu disseste, Senhor, que não quebraria a trilha, a cana trilhada não arrancaria, mas Tu és o Deus que conserta, que tem caminho novo. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Incendeia a alma deste crente. Começa pela minha, começa pelo altar. E faz, Senhor, da nossa vida o que Te apraz. Mas não nos deixa sem Te ouvir. Não nos deixe sem Te ouvir, Senhor. Mas não nos deixe sem Te ouvir. Não nos deixe, Senhor, sem experimentar. Eu sei que as coisas estão apertando. Eu sei que a Tua vinda está tão próxima, Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a comunhão profunda, para o relacionamento íntimo, Senhor, e profundo contigo. O desejo do meu coração, Senhor, é ver esta igreja impactada pela Tua glória. Que voltemos, Senhor, a dobrar os nossos joelhos e ouvir o som da Tua voz e falar contigo a cada instante. Não apenas no templo, mas no caminhar na nossa vida, nos afazeres, em casa, com a família, no trabalho, nas viagens, aonde estivermos, Senhor. Usa-nos como profetas do Senhor. Que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Paulo,
Quanto mais perto do Senhor, mais longe do que não te agrada. Abençoa a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Olha, vamos louvar o Senhor e vamos ofertar. Logo após o pastor Simar dá o término aqui. Em nome de Jesus. Amanhã tem cultos do setor. A Rosângela vai estar pregando quarta-feira lá embaixo na vila. Culto de missão lá em cima no setor, no Monjumar, tá? E muito mais. No Cachoeirinha, vai ser bênção. E quinta-feira a irmã Rosângela vai estar pregando aqui na Sante. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer, amém? Depois da atenção da ceia, para quem não tomou, se tiver alguém que ficou sem a ceia do Senhor, o pastor Gerson vai estar celebrando. Meus irmãos, hino de número 156. Glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caindo triste viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele for passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, graças a Deus pela boa palavra que nós recebemos, né? Que Deus nos ajude a guardar no coração, né? Para que ela fique gravada em nosso coração. Porque eu vou dizer uma coisa, meu. A Bíblia diz assim: como escaparemos nós? Se nós tentarmos com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Então, nós temos ouvido. Eu tenho certeza que Jesus não quer que ninguém se perca. Mas se alguém se perder aqui, é porque não está dando crédito à palavra que está sendo falada. Como o pastor Alexandre já disse, amanhã haverá culto nos setores. O irmão Gilmar disse que haverá culto de missão lá embaixo, lá em cima, no setor 4, né?
E haverá culto aí com ciclo de oração lá na vila. A irmã Sargenta Rosângela, né? Estará pregando. A irmã Neide estará dirigindo o culto das irmãs. Eu vou estar só para ver essa apostólica, né? E eu sei que Deus tem feito maravilha. Amém? Vamos para casa, então? Vamos colocar uma pausa, né? Os irmãos olhem para mim, irmãos, porque eu sempre falei que tinha até uma boa saúde, graças a Deus. Triglicéridos mais ou menos, diabetes, glicose boa, mas o médico disse que eu tenho uma veia no coração que está querendo entupir, está meio entupido. Na verdade, eu não sinto muita coisa, não, mas a gente não deixa ficar preocupado, né? Vamos olhar por nós, porque ainda não caiu na minha cabeça aquela ficha, tem que fazer o cateterismo, mas se cair, tá bom fazer. Amém? Vamos convidar aqui o pastor Gerson para orar e para nos despedir com a bênção pastoral. Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concedeu de podermos, de termos podido estar reunidos para cultuar o santo e bendito nome de Jesus. Glorioso Deus eterno Pai, te agradecemos imensamente, Senhor, pelo tempo que a tua igreja passou aqui reunida, Senhor. Querido Deus, que a tua mensagem entregue para cada coração nesta noite fique indelevelmente gravada, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações. Abençoa cada um, recompensa, Senhor, esforço, e também despede cada um debaixo da proteção do todo-poderoso e precioso sangue de Jesus. Estenda as mãos para a frente. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria, o gozo e as consolações do Espírito Santo seja com cada um daquele que ama e aguarda a vinda de Jesus. E quantos podem dizer amém? Você acabou de ouvir a transmissão do culto direto da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais.